Mês de março, mês das mulheres, e a gente está fazendo esses podcasts só com mulheres especiais e inspiradoras aqui na Casa dos Sentidos, que é esse lugar maravilhoso que vocês estão vendo em São Paulo. E hoje a conversa vai ser com a Mariana, CEO da Terra Santa, uma empresa do agro, essa mulher poderosa que vai nos contar como que ela faz essa função toda. Muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Por ter aberto o espaço, a tua agenda. E eu queria começar te perguntando, como é que tu é? Conta um pouquinho da Mariana, da tua origem, onde é que tu veio? Vamos lá, então, eu sou baiana, né? Nascida e criada na Bahia, com muito orgulho, sou teropolitana. A Mariana é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa muito humana, uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito responsável e comprometida. Saí da Bahia com 23 anos para vir morar em São Paulo. Daqui eu morei nos Estados Unidos 3 anos e meio. Depois morei no Rio de Janeiro uma temporada, onde meus 2 filhos nasceram. E aí, quando eles ainda eram bem pequenininhos, eu mudei para São Paulo em 2008. Desde então eu estou aqui, da onde eu não pretendo sair. Amo São Paulo. Eu acho que eu sou muito mais paulistana do que baiana, né? Eu tenho muito mais o perfil de paulistana. Sou muito acelerada, sou muito agitada. Gosto de fazer, gosto de produzir, sabe? Então, acho que o perfil do paulistano, ele dá mais match comigo mesmo, exatamente. E como é que foi a função de tu te tornar uma gestora? Porque a gente sabe que temos ainda poucas mulheres em função de gestão. Quando que tu te resolveu que tu queria ser gestora e como é que foi essa tua transição? Helena, é uma coisa bem curiosa, porque assim, eu sou advogada, né? Quando eu fiz vestibular, eu prestei para administração e direito. Aí já tinha, né, algo dentro de mim que tinha esse viés de gestão, só que eu acabei optando pelo direito. Eu tive que optar em algum momento, porque eu comecei a trabalhar e era inviável fazer 2 faculdades e um estágio depois do trabalho. Então, eu tranquei a minha faculdade de administração, acabei largando e foquei no direito. Então, por alguns bons anos, eu trabalhei como advogada. Eu me formei como advogada, fiz meu mestrado nos Estados Unidos em direito corporativo. Depois, trabalhei em Nova York 2 anos como advogada estrangeira associada. Voltando ao Brasil, fiquei 7 anos trabalhando em um grande escritório do Brasil como advogada especializada em M&A. E foi aí, com a minha mudança para São Paulo, onde eu tomei uma decisão de não mais trabalhar em escritório por conta da demanda de trabalho de horas que não estavam mais compatíveis com a minha maternidade. Eu, naquela ocasião, tinha 2 filhos pequenininhos, uma neném e um filho de 3 anos. Eu falei, bom, eu já sei que trabalhar em escritório, por conta dos clientes que eu tinha enquanto advogada, trabalhar em empresa é um pouco mais tranquilo. Pelo menos você consegue delimitar um cronograma, né? Que escritório de advocacia não tem. Tem que trabalhar final de semana, você trabalha, madrugada e tal. E foi que eu, quando mudei para São Paulo, tomei a decisão de procurar oportunidades em empresas, como gerente jurídica, diretora jurídica e tal. E foi aí que... Mas tu ainda não era gestora? Não era gestora, tá? Era uma advogada, geria a minha vida. Até então eu geria uma casa, 2 filhos, meu trabalho, funcionária, marido. A mulher é gestora, né? A gente nasce gestora. A mulher tem que dar conta de tudo. Às vezes tem um ordenamento bem pequenininho pra dar conta de comida, roupa de filho, tudo, e a gente consegue. A gente não tem opção. A gente nasce com uma mulher, nasce com uma mãe, uma mulher, depois uma mãe, nasce uma gestora, né? A gente equilibra pratinhos o dia inteiro. O tempo todo. E aí, quando eu mudei para São Paulo e procurei uma oportunidade em empresas, né? Surgiu essa oportunidade na Agrifirma, que a primeira empresa que me deu contato com o agronegócio, em 2008. Eu entrei como gerente jurídica, rapidamente fui promovida para diretora jurídica e foi aí que começou a minha carreira de gestora. Então, eu fiquei nessa empresa por 12 anos, dos quais 8 como diretora jurídica e 3 como diretora executiva já. Né, o diretor executivo, ele foi desligado e aí eu tive um convite dos acionistas para que então eu ocupasse a posição de diretora executiva. Foi um mega desafio para mim, não foi fácil, mas eu tenho como princípio aceitar tudo aquilo que a vida me oferece. E o que te motivou a assumir um cargo de gestão, da responsabilidade que tem que ser gestão no dia a dia? Quantas mulheres ainda nos inspirando nisso? O desafio... Eu acho que eu me senti pronta para aquela função. Eu acho que, primeiro, eu estava muito confortável por conhecer a companhia, conhecer os acionistas, conhecer quais eram os projetos. Claro que eu tinha outros desafios, né? Enquanto diretora jurídica era uma coisa, diretora executiva muda, a responsabilidade aumenta, enfim. Acho que você fica muito mais exposta. Mas eu acho que eram os desafios. E eu gosto, sabe? Eu falo assim, se a vida tá trazendo isso para mim é porque eu aguento e vou dar tudo. Bora! E eu fui. Aceitei, cumpri com a minha meta, cumpri com o projeto, que era
vender, porque era uma empresa que o modelo de negócio dela era para ser vendido em algum momento. Entendi. Então, ela cumpri, entreguei o meu projeto, e aí falei, não, é isso que eu gosto de gerir. Não quero mais ser advogada, não quero mais trabalhar no setor, assim, jurídico exclusivamente, e comecei a investir nisso. Depois da Agrifirma, onde eu fiquei 12 anos, eu trabalhei quase 2 anos numa gestora de fundos de investimento voltados para o agronegócio. E ali, tudo bem, eu fazia um pouquinho do jurídico, porque eu fazia parte da estruturação de todas as operações, né, emissão de CRA, de CRI, etc e tal, mas eu também já estava me preparando para ser sócia da gestora. Então, tinha toda uma função ali de gestão, da parte de RH, como eu era a única mulher. Aliás, isso é uma constante na minha vida. Era a única mulher. Hoje, talvez, tenha mais uma. Mas por anos e anos eu fui a única mulher nas reuniões, eu fui a única mulher no quadro de diretoria, enfim, muitos anos. Não só porque lideranças femininas ainda não tem um número significativo, e no agro, menos ainda. O agro é um setor que é preponderantemente masculino. Então, mas eu acabei me acostumando com esse ambiente masculino, tá? É algo onde... E como que tu fez para dentro do agro assumir gestão, ser responsável no setor que é mais masculino? É mesmo uma coisa que eu sempre fiz, foi não me colocar num papel diferente por ser mulher, numa situação, num lugar diferente. Eu falei, eu sou uma pessoa capacitada, uma profissional capacitada, e eu sempre me coloquei assim. Já me perguntaram, você sofreu preconceito? E eu lhe asseguro, nunca. Nunca tive preconceito por ser mulher. Que legal! Mesmo em reuniões, assim, com 20 homens, eu era a única mulher. Claro que, assim, tudo isso exige uma preparação. Um posicionamento. Um posicionamento, sim. Desde com que roupa você vai, como você vai se portar, como você vai conversar com as pessoas. Isso foi algo que eu sempre me preocupei, tá? Mas também ninguém me ensinou, foi intuitivo. Nós somos intuitivas, né? A gente tem intuição. Sensíveis. Somos sensíveis. E aí eu fiquei nessa gestora por 2 anos, quando eu tive o convite, né, para assumir a diretoria executiva da Terra Santa, onde eu estou. Então, a questão da gestão, para mim, ela aconteceu. Não foi algo assim, eu tenho um desejo de ser uma gestora, eu não quero mais ser advogada e quero ser gestora. Ela foi acontecendo naturalmente. Eu entrei como gerente jurídica, aí tive o convite para ser diretora jurídica, comecei a envolver em temas mais estratégicos e de gestão, e aí fui para a diretoria executiva, e acho que foi aí que eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. E que dica que tu dá para aquelas meninas que querem ser gestoras, que querem chegar num cargo de CEO? O que elas têm que fazer? Qual é a competência, soft skill que elas têm que ter na sua mala, na sua bagagem? Olha, flexibilidade, coragem, desenvoltura, comprometimento sempre, né? Mas eu acho que quando perguntam para mim qual que é a sua principal característica que você diria que fez o diferencial? Coragem. Coragem para assumir os desafios, sabe? Para você entender que você dá conta, sabe? Obviamente tem que se preparar para isso, né? Você não pode ir lá e mostrar sua cara sem ter uma preparação. Mas é coragem, sabe? Acreditar em você. Hoje a gente fala tanto da síndrome da impostora, né? Daquele autossabotagem, da gente achar que não vai conseguir dar conta. Tu teve alguma vez isso? Várias. E aí? O que tu usou de recurso interno? Muita terapia. Muita terapia, Helena. Muita terapia para me trabalhar, para trabalhar ferramentas que eu tenho, as que eu não tenho para eu desenvolver, né? Porque isso é um processo em construção. Eu ainda sou uma gestora em construção. Então, hoje, assim, eu já fui CEO de uma empresa, mas era uma SA fechada. Hoje eu sou CEO de uma empresa que é uma SA listada na B3. São outros desafios, né? Então, é sempre em construção. Eu estou sempre me desenvolvendo, eu invisto muito em mim, sabe? Na minha preparação, coaching, terapia, cursos. Então, eu acho que é por aí. Você tem a coragem primeiro, tipo assim, olha, eu quero muito. Então, vamos lá. Tô com medo, mas vou com medo mesmo. Vou com medo mesmo. Se prepare e vai. Porque quando você tá preparada... Vem uma força junto, né? E a gente consegue fazer um podcast nesse lugar maravilhoso. É isso. De verdade é isso, sabe? Fala assim, teve alguma coisa, alguém que te inspirou. Não teve. Na minha vida as coisas foram acontecendo de forma muito natural, tá? A minha história é essa. Mas sempre pautada em muita coragem, comprometimento, responsabilidade, flexibilidade, sabe? Resiliência. E nessa jornada toda, assim, do que tu teve que abrir mão? Porque as pessoas querem tudo, mas não querem abrir mão de nada. Eu tenho que pagar o preço da minha escolha. Do que tu tivesse que abrir mão para chegar aqui? Que tu olha assim, pô, isso aqui eu abri mão, né? Abri, Helena. Olha, e eu abri...
abrir mão de parte da minha maternidade. Eu tive que, sabe, foi uma decisão muito consciente. Na época eu tratava até como eu não tenho opção, porque eu precisava pagar conta. Eu sou advogada, né, por formação. Naquela época eu trabalhava em escritório de advocacia. Você não tinha como falar assim, olha, eu quero trabalhar metade do período naquela época, tá? E quero ganhar metade, como nos Estados Unidos tem. Sim, é por hora, né? Então, quando eu tive meus filhos, eu já tinha trabalhado nos Estados Unidos por 2 anos no escritório, lá de Manhattan, sabe? Tipo, 6 andares, da Sexta Avenida. E lá, eles tinham isso. Por exemplo, licença maternidade, você podia prolongar sem recebimento, você podia voltar aos pouquinhos, recebe menos, trabalha menos. Aqui não existia esse modelo. Eu nem cheguei a suscitar essa possibilidade, porque, tipo assim, quem era eu no universo de tanta gente, tantas mulheres que já eram mães e nunca tinham pedido, né? Mas eu abri mão de estar com meus filhos. Mas não abrir mão de ser mãe. Não. Então, acho que essa é a questão, né? Não abrir mão de ser mãe. Abrir mão de algumas coisas que eu gostaria de ter participado mais. Porque em algum momento foi, assim, era incompatível ser aquela mãe que eu gostaria de ser com a profissional que eu me tornei, sabe? E eu acho que isso, todas as mulheres, minhas amigas, as pessoas com quem eu trabalhava, conversavam sobre isso. E foi justamente isso que me fez, naquele momento, sair do escritório e ir para a empresa. Porque eu falei, não, eu quero saber que sábado e domingo eu não vou trabalhar, eu quero saber que, assim, eu delego para o escritório fazer aquilo que eu preciso para mim. Chegou 8 horas da noite, eu vou para casa, eu consigo levar um filho na escola, pegar um filho na escola. Eu tinha uma agenda mais organizada. Então, eu conseguia inserir atividades que, para mim, eram tão importantes com relação aos meus filhos, sem ter que abrir mão da minha profissão. E eu acho que tu traz uma coisa super importante, que é a necessidade da gente dar limites. Não é o outro que me dá limite, eu que tenho que me dar limite. Eu que tenho que saber até onde eu aceito, o que isso é bom para mim, o que isso não é bom. E se não tá bom, mudar, que foi o que tu fizeste, né? Bom, eu tava numa empresa, tava assim, assado, mas tinham coisas que esse preço eu não quero mais pagar. Exato. Paguei, tá aqui, ok, agora eu quero ter outros preços. E aí a gente tem que mudar. E o que eu vejo às vezes são as pessoas reclamando da empresa e não querendo pagar o preço da sua mudança. Aí fica difícil. Falta coragem. Coragem. Voltou a coragem de novo, sabe? De você falar, não, é isso, eu entendo, eu não vou me revoltar. Ok, legal, mas foi. Desse jeito, deu. Agora eu vou para um novo ciclo, eu vou para um novo momento da minha vida. Aí você eventualmente abre mão de uma remuneração X, sabe? Outras coisas. Mas são as escolhas, né? São as escolhas. E me conta uma coisa, como que o que tu acredita no modelo de gestão? O que para ti hoje, assim, é importante que a gente faça como gestora, como gestor, enfim, tem uma equipe, como é que tem que ser a gestão atual? Olha, tem 2 coisas que eu acredito muito na gestão de equipes, tá? Primeiro, formação, né? Formação de líderes, formação de profissionais. Clínica com propósito, viu? Estamos desenvolvendo um trabalho lindíssimo. Então, assim, eu acredito que na formação das pessoas, desenvolvimento das pessoas e uma gestão humanizada. Eu sempre busquei, enquanto eu era liderada, ter um líder humano que entendesse as minhas demandas, porque todo mundo é gente, assim, antes de uma advogada, antes de uma diretora, antes de uma gerente, tem um ser humano ali atrás, com suas questões, né? Então, assim, se você respeitar o outro enquanto indivíduo, enquanto ser humano, eu acredito muito nisso. Claro, você tem limites, né? Tem pessoas que você pode, que você dá uma certa liberdade, etc. E ela não responde devidamente. Mas esse é um problema dela, não é um problema meu enquanto gestora. Eu estou dando para você espaços, eu estou dando para você oportunidades que você não está sabendo aproveitar. Então, eu acho que uma gestão humanizada, onde você lidera pelo exemplo, eu acredito muito nisso. E, ok, aqui a gente falou do que é. E do que tu acredita que o gestor que não é mais aceitável que a gente faça, que esse gestor que tem esse modelo de comportamento é um gestor que já está fora de moda, ou não é nem fora de moda, não gera mais engajamento, as pessoas não querem mais estar com essa pessoa porque não faz mais sentido. Sim, eu acho que o gestor que impõe impositivo, um gestor que não conversa, um gestor que lidera pelo medo e não pelo respeito, alguém que impõe e não discute. Isso para mim está fora de cogitação. E eu acho que, inclusive, porque os jovens que estão vindo aí, eu tenho um filho para fazer 20 anos, que questiona tudo. Eu tenho uma adolescente, né, já quase mulher, que vai fazer 17, que questiona tudo. Eles não vão aceitar isso mais, sabe? Do tipo, porque... Você quer entender, sabe? Faz sentido, não faz sentido, até contribuir.
Então, acho que aquela gestão do tipo assim, não pergunte, faça, execute, Manda. Sabe? É aquela que o gestor entra com a cara fechada e dá bom dia. E isso aí, pra mim, tá fora de moda. E eu não acredito que uma pessoa liderada, uma empresa liderada por uma pessoa assim possa prosperar. Pelo menos ela não vai formar equipe. Ela não vai trazer a fidelidade dos funcionários. O número de turnover, o nível vai ser altíssimo, porque as pessoas não vão estar felizes. E pessoas felizes não produzem, né? Então, eu acho que é isso, de forma bem resumida. Não, eu acho que tá importante isso que tá colocando, e às vezes a gente vê ainda gestores agarrados a esse modelo de gestão que não se usa mais, que não tá mais, e questionando, a minha equipe não é engajada, a minha equipe não tá comigo. Mas qual é a mudança que eu faço em mim também, essa abertura, né? E daí isso trouxe, assim, a terapia, o estudo, né? O quanto tu tem te desenvolvido e investido em ti para que também tu possa estar no cargo que tu tá e na qualidade de entrega, né? Exato. E aí, talvez por isso que eu acho que as mulheres, elas são muito importantes nesse papel, né? Em cargos de gerentes, diretorias, é importante. Talvez por isso até que a lei tem começado a exigir isso, né? Para as empresas listadas com faturamento X, que você tenha mulheres dentro do quadro de conselho de administração e de diretoria, que a gente traz esse olhar mais humano. Os homens ainda têm uma resistência, embora eles também, eles estão tendo que se desenvolver, entendeu? Porque ou desenvolve ou desenvolve. E eu acho que a entrada da mulher no mercado de trabalho tem que se vestir que nem homem, tem que falar que nem homem, tem que se posicionar que nem homem, e nós fizemos isso para entrar e deu certo por muito tempo. Hoje, a sociedade está exigindo essa conexão, essa escuta ativa, essa empatia, que são competências mais inatas, mais tipadas das mulheres, e agora chegou a hora dos homens também estarem aprendendo isso, e tá tudo certo. Exato, a gente teve que desenvolver o nosso masculino um pouco, e eles têm que desenvolver o feminino, né, para ter um equilíbrio. Eu realmente acredito, sabe, que a entrada da mulher só tá trazendo benefícios para o mercado. E tu que circula fora esse meio dos CEOs, dos diretores e das diretoras, dessa galera aí, tu tem notado essa abertura para os homens fazer isso? Muito, muito. Tanto que, assim, nas reuniões, assim, o tipo de pergunta, o approach que eles têm. Eles estão preocupados. Estão muito preocupados, né? De perder o lugar deles. Mentira. Mas eu acredito, assim, que a natureza é diversa, né? A gente tem uma árvore de um jeito, do outro jeito, as flores são coloridas. Então, acho que trazer isso também das formas diferentes de fazer gestão traz o equilíbrio da vida para dentro da organização. Diferentes competências, né? Cada um contribuindo com o que tem de melhor. É isso que isso somado, né? Traz o produto que você precisa. Tem uma outra coisa que tu disseste que eu achei bem importante, que é a questão da reputação, né? De que tu nunca sentiu nenhum tipo de preconceito e coisa. Como que tu acha que a mulher deve se portar para estar mais imune a esse tipo de situação, que às vezes vem um assédio moral, um assédio sexual? Como que ela pode se posicionar para que isso não chegue até um nível D? Então, a gente tem que ser mais fechada, a gente tem que procurar usar roupas mais adequadas. Claro, não é deixar de ser feminina, nem deixar de ser mulher, né? Não é tipo... Mas adequado ao ambiente. Adequado ao ambiente, né? Ao público. Então, eu desenvolvi isso há muito tempo, porque o advogado é que agora tá mudando um pouco, mas há anos atrás era só taia e terno. Só. Não existia você usar, sei lá, um vestidinho, ou botar uma regata, uma camiseta. Não. O jurídico ainda é mais formal. Mas tá mudando muito. Legal. Você vai em escritórios hoje que você vê, por exemplo, advogados com calça jeans, se não tem uma reunião. Um camisa ou calça jeans, um sapatênis. Você já consegue ver isso, entendeu? Eu agora tava na reunião no Pinheiro Neto, mas enfim, era reunião, então estavam todos de terno, mas já tem alguns que não usam mais gravata, que já usam sapato mais descolado. Então tá mudando, sabe? Bastante. O mercado financeiro também tá flexibilizando demais a questão do dress code. Muito. Então, assim, a gente brinca que é os Faria Limers de coletinho e camiseta, sabe? Bem o perfil. Então, um pouco mais de leve. Então, mas também não pode perder muito, né? Porque eu acho que essa imagem, sim. E dentro de tudo isso que tu faz, a gente tá falando tanto do teu lado profissional, enfim, o que tu tem de hobby? Onde é que tu te alimenta? Onde é que tu tem esse brilho no olho? Tantas coisas. Tem uma cachorrinha, coisa mais mimosa. Como é que é o nome da cachorrinha? Amora. É minha filha peluda. A gente ama igual filho, trata igual filho. Antes de eu ter a Amora, eu sempre tive animais, né? Cresci rodeada de animais, mas eu nunca tinha tido algo assim, é meu. E aí eu vi as pessoas falando filha, filho, na rua, falei, tudo louco, né?
Hoje eu Até que a falo. Amora chegou. Até que a Amora chegou e é minha filha. Então tem a Amora. Tem a Amora. Eu faço ginástica todos os dias. De segunda a sexta, em final de semana, um dia ou outro. Eu adoro. O que tu faz? Eu faço musculação, faço luta. Meu marido é mestre de artes marciais, então, né, quando eu conheci alguns anos atrás, eu comecei a fazer taekwondo, que pra mim foi um desafio. Eu ando de moto velocidade, na garupa do meu marido. Assim, corajosa, né? Eu faço isso, a gente vai pro interior, passeia. Gosto muito de ir pra praia, como boa baiana que sou, amo ir pro mar. Então, final de semana, sempre que eu posso, eu vou dar uma fugidinha pra praia. Saio com as amigas, que pra mim me nutre muito estar com minhas amigas, sabe? Acho que assim, A sororidade, a mulherada. já, sabe? Precisa. Então, assim, uma vez por semana, a gente organiza o dia. Não tem uma data fixa, porque se for uma data fixa, um não vai poder e tal. Então, a gente vai se organizando. Quem consegue ir, vai. Sem cobrança. Sem cobrança, zero cobrança. Acho que é isso, né? Bastante coisa. Muita coisa, que bom. Eu faço. Trabalha bastante, vive bastante. Muito bom. Dormo então, pouco. Qual é o teu... dorme pouco. Qual é o teu propósito, Mariana? A gente tá no finalzinho, mas eu queria escutar, assim, qual o teu propósito de vida com tudo isso que tu desenvolve nas pessoas que estão contigo, no teu dia a dia, na tua família, né, no teu ambiente de trabalho, que é especial. Qual é o teu propósito? Por que tu faz tudo isso? Eu amo as pessoas. Eu amo a vida. E se eu puder deixar qualquer que seja um exemplozinho, sabe, uma inspiração para que as pessoas entendam que dá pra gente fazer tudo na vida com amor, sabe, que dá pra gente ser feliz, que dá pra gente perseguir os nossos sonhos, que eles são viáveis, entendeu? Claro que existe. Tem que pagar o preço. Exatamente, mas ele compensa. Então, meu propósito acho que é inspirar, principalmente as mulheres, né? Eu ouço muito isso das minhas amigas, né? Você pra gente é uma inspiração, porque de fato, principalmente daquelas que estão na Bahia, que ainda estão lá, vivendo um outro modelo, né? Eu me destaquei muito, né? Pela minha história, não é só por hoje ser uma líder, eu morei fora, não só estudei, como também trabalhei no escritório americano em Manhattan. Que não é fácil, uma coisa é morar fora de moça, outra coisa é morar fora e ser validada com... Exatamente. Aí, enfim, mudei várias vezes, mudei de Salvador para São Paulo, de São Paulo para os Estados Unidos, lá eu morei em dois estados, depois para o Rio de Janeiro, São Paulo de novo. Então, eu sou uma pessoa assim que já teve algumas mudanças na vida, encarou todas de forma muito positiva. E uma pessoa que tem um sucesso, né? Uma pessoa que prosperou, né? Então, eu acho que se eu puder ser exemplo, se eu puder inspirar mulheres para que elas corram atrás de seus sonhos, acreditem que dá para ser mãe, e dá para ser profissional, e dá para ser esposa, e dá para ser ela mesma, que dá para fazer tudo, sabe? Se cuidar, né? Que conseguir o caminho para poder ser, né? Enfim, dá, sabe? Faça boas escolhas, invista em você. Tem uma rede de apoio e coragem. Gente, conversei com essa mulher inspiradora e corajosa. Olha, obrigada, Mariana, por estar comigo aqui nesse evento tão especial nesse mês das mulheres. Foi muito legal, viu?